na realidade, apesar de ser a nossa segunda aula aí do curso de vocês, né, de tomografia pela CyberX, é a nossa última aula do ano de 2021, né? Porque o sábado que vem é dia 25, é feriado, é Natal, todos devem estar com a família, comemorando, né? No dia 1º é o ano novo, então também nós não estaremos juntos, né? Então não vai ter aula nem dia 25 e nem dia 1º, tá? Então nós só vamos retornar às aulas no dia 8/1, tá? Que é na primeira, na verdade, no segundo sábado do mês de janeiro, tá? Eu já conversei com o professor Wellington e com o professor Danilo, talvez eu tenha que me ausentar um final de semana, tá? Porque em janeiro eu preciso fazer uma cirurgia, então possivelmente eu não estarei em um dos finais de semana. Talvez eu consiga dar a aula, né? Porque vai depender da data da cirurgia que não está definido ainda. Então, mas segue-se o cronograma. Caso eu não consiga estar presente, por exemplo, no dia 8, Rodrigo, a sua cirurgia foi marcada para o dia 7 e eu não tenho condições de fazer no dia 8 a aula presencial, eu gravo o conteúdo e vocês assistem normalmente esse conteúdo. Aí, é claro que eu não farei o quiz, tá? Mas, por enquanto, estaremos juntos dia 8. Só preciso da definição aí do meu médico para saber quando eu vou fazer essa cirurgia. Mas o tempo de recuperação é só 3 a 4 dias, então, se não cair no final de semana, eu consigo dar aula normalmente, por ser online, por estar em casa, vai ser bem tranquilo. Mas nós retornamos exclusivamente no dia 8, tá bom? Para orientar vocês. Bom, a segunda aula trata-se de proteção radiológica, tá? Então, eu queria que vocês estejam acompanhando a plataforma. Eu montei um quiz, como eu fiz a semana passada. Eu estou observando que alguns alunos não estavam presentes na semana passada. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu peço para que vocês não façam nada e só observem nesse momento que eu vou dar essa orientação. Eu sempre dou essa orientação na primeira e na segunda aula, né? Porque se o aluno, como a turma é nova, como é a primeira vez, né? Então, é melhor orientá-los, tá? Então, aqui, ó, eu mandei para vocês um link, tá? Vocês vão clicar nesse link e vai aparecer essa tela roxa aqui para vocês, tá? Que vai estar mostrando aí para vocês. Essa tela roxa que está pedindo o PIN do jogo é a tela que vocês vão digitar o PIN do jogo e depois vão colocar um apelido ou o nome de vocês. Professor, mas quem vai dar o PIN do jogo? Eu tenho esta tela aqui, que é a tela do professor, e que é a tela que será compartilhada o tempo todo com vocês, tá? Então, aqui eu tô com o joguinho, a gente inicia o jogo, e o que acontece? Ele vai me gerar um número do PIN. Eu vou passar para vocês esse número do PIN e vocês vão colocar esse número do PIN lá onde está pedindo. Não façam nada, só observem, tá? Então, olha lá, 873218. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o número do PIN aqui, ó, 873218. Isso aqui é aluno, tá? Ó, eu vou inserir, e aí eu vou colocar aqui o meu sobrenome, Turri, e vou dar OK. E aí ele vai rodar, vai esperar os colegas entrarem, e aí na tela do professor, o que está aparecendo? Turri entrou, ó, tá vendo? Ó? Meu nome está aqui. E aí o que vai acontecer? A gente vai jogar. A minha tela que está compartilhada com vocês vai aparecer a pergunta, só a pergunta. E na tela que vocês estão dentro do dispositivo, que é onde vocês digitaram o PIN, vai aparecer 4 quadrados. Que quadrados são esses, professor? São os quadrados correlacionados à resposta. Ó, essa é a tela do professor. Então, vocês vão ver isso aqui. Mas vocês não vão responder nessa tela. Olha a tela do aluno como fica. Fica com 4 quadrados. E vocês vão ticar ou vão clicar onde corresponde a pergunta correta, tá? Sempre tem uma imagem de orientação, toda pergunta tem 2 minutos e ele espera que todos respondam. Eu vou responder essa pergunta aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui radiação gama. Aí o que acontece? Espera todo mundo responder. Como só está um jogando, ó, eu errei a pergunta. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a resposta e depois a gente faz a correção, tá? É importante que vocês saibam que vocês terão 2 telas. A tela do professor, que está sendo compartilhado com vocês, e a tela onde vocês têm os 4 retângulos que vocês devem clicar aí.
Dá para fazer pelo computador, dá para fazer pelo celular. Se vocês tiverem os dois dispositivos, peguem o computador para ver a minha tela e vão respondendo no celular. Também dá para fazer, tá bom? Primeira pergunta. Cargas elétricas que sofrem desaceleração ao interagir com a matéria devem ser consideradas radiação do quê? E aí vocês têm, na tela que vocês digitaram o PIN, vocês têm que clicar correspondente à cor que você acha que é a resposta. Não entrem em desespero, vocês têm 2 minutos para cada questão, tá? Então, olha lá, cargas elétricas que sofrem desaceleração, ou seja, átomo que sofre desaceleração, né? Um elétron aí que saiu de uma das camadas, ao interagir com a matéria, deve ser considerada que tipo de radiação? A própria pergunta já ajuda, né? Muito bem, a grande maioria acertou. A própria desaceleração faz com que a radiação fique freada, chamando assim de radiação de freamento, tá? Excelente. Vamos lá. A respeito das características dos raios-x, é correto afirmar qual dessas alternativas se encaixam aí na característica mais específica do raio-x? Muito bem, a grande maioria acertou, né? Causa fluorescência em certos sais metálicos, né? Não poderia ser que ele não pode interagir, porque ele interage com a matéria, com o tecido humano, né? Essa teria que estar para fora, definitivamente. Olha lá, a radiação secundária está ligada diretamente ao efeito cômputo, tamanho do foco, efeito fotoelétrico ou tipo de grade utilizada nos exames. Radiação secundária. Lembrando que a radiação secundária não é aquela que sai do tubo de raio-x. Não sei se eu ajudei. Muito bem, efeito Compton, né, que desacelera, aumenta o comprimento de onda, e isso acontece quando bate literalmente no tecido biológico, e aí eu tenho o que a gente chama de radiação secundária, né? Olha lá, qual o princípio de proteção radiológica que fala de exposições acidentais tão baixa quanto razoavelmente exequíveis? Existe um princípio para isso, né? Existem vários princípios, né? A CENEM, ela impõe algumas diretrizes, algumas normativas para que possamos seguir quanto à proteção radiológica, né? A principal delas é o famoso ALARA, né? Mas existe literalmente um princípio específico para exposições baixas, tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Esse princípio é o princípio de inspeção dosimétrica, de otimização, de limitação de dose ou de justificação. Professor, manda para mim de novo aí. 177-2557. Não é o link, É o PIN. porque lá não tá aparecendo o link para. Ah, tá, peraí, vou mandar. Prontinho. Eu vou desligar seu áudio, tá, Wallace? $30 para finalizar a quarta questão. Apenas 2 pessoas responderam. Otimização. Você otimiza para ser tão baixa quanto exequível, tá? Justificação, você dá uma dose mais alta e você justifica aquela dose, né? Então, é a otimização que é o princípio aí exequível baixo. Sobre os componentes da ampola de raio-x, fazem parte aí, né, da proteção radiológica. É incorreto
incorreto afirmar? Qual dessas alternativas? É errado, o anodo é composto por uma peça maciça de cobre, o cátodo é formado por filamentos finos e grossos, o anodo possui carga positiva, ou o cátodo é revestido na superfície com tungstênio? Qual dessas afirmativas está incorreta? O cátodo é revestido por uma superfície de tungstênio. Não, o anodo não possui carga positiva, é o inverso. Lembrando que a gente precisa de diferença de potencial de ação para que eles funcionem, né? Olha lá. Essa radiação é capaz de interagir e ionizar átomos e moléculas. Estamos falando de qual radiação? Radiação da luz visível, infravermelha, nenhuma das alternativas está correta, ou a radiação ultravioleta? Qual delas consegue interagir e ionizar átomos e moléculas? Essa tá fácil. É a ultravioleta, pessoal. A ultravioleta é o Sol, é uma radiação com baixo potencial de ação, com uma onda curta, e ela penetra com a sua molécula corporal, tá? Então, isso é importante. Isso é pergunta de concurso público, viu? Qual das radiações abaixo tem maior poder de penetração? Quem consegue penetrar mais aí as camadas? Tem um desenho padrão, né? Da folha de sulfite, do concreto, tal, bonitinho. Foi apresentado na aula para vocês. E aí, quem consegue ter maior poder de penetração? É o nêutron, né? Inclusive, a partícula de nêutron, ela nem é utilizada em exames para diagnóstico, né? Porque ela tem uma forte potência, né? Ela alteraria, ela modificaria a sua estrutura de DNA, né? Vamos à última pergunta. Os efeitos estocásticos da radiação ionizante ocorrem por acaso. Geralmente ocorrem sem um nível limitar ou limite de dose, né? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os efeitos estocásticos, eles ocorrem por acaso ou tem uma razão para acontecer? E geralmente, quando ocorrem sem nenhum nível de limitação de dose ou eles têm limitação de dose? Né? Essa é a pergunta. É uma afirmativa, eu quero que vocês me digam se essa afirmativa ela é verdadeira ou se ela é falsa. Lembrando, né, que a gente tem os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos, né, pessoal? Não sei se vocês lembram deles aí, né? E eles são diferentes frente um ao outro, né? 20 segundos para finalizar a questão. É verdadeiro, né? Eles não têm um nível específico de limitação de dose e acontecem de forma, né, por acaso. Gabriele, parabéns, acertou 5 de 8, primeiro lugar. Steph ficou 5 de 8. Possivelmente, pessoal, quando a gente responde com maior demora, ganha-se menos pontos. E a Rita acertou 4 de 8. Excelente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês como vocês devem pensar para que haja um pouco de redução de dose nos exames tomográficos de vocês, tá? Eu vou me apresentar novamente, porque tem alunos que eu me apresentei semana passada, mas eu acabei não conhecendo, tá? Rapidamente, então. Sou o Rodrigo Turri Salomão, sou tecnólogo, formado em tecnólogo em radiologia médica, sou pós-graduado em tomografia computadorizada, em ressonância magnética e também pós em docência do ensino superior. Sou coordenador e professor do Instituto Sinas, tá? Aqui em São Paulo. E também sou professor da Faculdade das Américas, lecionando aí em alguns cursos como biologia, fisioterapia, medicina, biomedicina e radiologia. Esse é meu Facebook profissional. Confesso que raramente eu consigo entrar em rede social.
E se vocês tiverem dúvida, além do grupo, além dessas aulas de sábado, vocês podem ficar à vontade em me procurar pelo e-mail institucional aqui do Instituto Simas, vocês podem ficar à vontade, tá? O que eu quero falar para vocês é que toda tomografia computadorizada existe o CAI, que a gente chama de controle de exposição automático, que ele leva em consideração 3 itens. O primeiro item é o biotipo do paciente, o segundo item é o tipo de tecido que está sendo tomografado, e o terceiro é o ângulo de emissão da ampola. O biotipo do paciente, nós temos 3 biotipos, né? Que nós já vamos conhecer. O tipo de tecido é conforme a localização que eu estou estudando. Por exemplo, o ar, ele tem menor densidade que a gordura visceral do abdômen. Então, automaticamente, a dose deve ser diferente. Hoje em dia, o controle de exposição automática, vocês vão chamar também de modulador de dose ou care dose, tá? C-A-R-E, care dose. E o ângulo de emissão, baseado no controle de exposição automático, é conforme a ampola, ela gira 360 graus. O paciente está deitado em uma única posição. Então, quando o paciente está aqui e a ampola está na lateral, a dose aqui será maior. E quando o paciente está deitado em decúbito dorsal e a dose que pega anterior, é menor a espessura. Então, conforme o ângulo de emissão do raio-x, devido à posição do paciente, ele vai mudando a estrutura radiográfica, vai mudando a dose, tá? Os biotipos que normalmente a gente tem dentro de um setor de tomografia, no raio-x, entre outros processos de imagem também, né? Paciente estênico, que é caracterizado um paciente normal, onde a gente tem aí o estômago desse paciente bem verticalizado, em formato de J na cavidade abdominal, né? Está aí na altura mais ou menos o bulbo duodenal, que é o final do estômago entre L1 e L2, que é como referência a coluna lombar, tá? Nós temos o paciente hiperestênico, é aquele paciente que a gente caracteriza-se como obeso, ele é mais baixinho, mais gordinho, tem uma circunferência abdominal maior. Então, você observe que o biotipo do paciente, esse paciente, ele não vai tomar a mesma dose que esse, né? Existe um limiar de dose para cada um deles, tá? O estômago desse paciente, que é caracterizado como obeso, tecnicamente hiperestênico, ele é na transversal do abdômen, ou seja, o tempo de deglutição desse paciente é mais demorado, né? E o paciente que é o famoso paciente, desculpa a expressão, a brincadeira, mas é muito verdade, né? É o paciente que a gente chama de pato, porque ele come e ele evacua, né? Porque ele é tão magro, ele é tão longilíneo, ele é tão reto, né? Então, assim, o bulbo duodenal dele é muito baixo. Ele tem um estômago verticalizado e bastante alongado. O bulbo duodenal dele está na altura de L4, só para vocês terem uma ideia. Então, o processo de deglutição alimentar desse paciente, o metabolismo desse paciente é mais acelerado. E esse paciente, ele leva uma dose diferente deste, que leva uma dose diferente desse. Tá? E a tomo, através da querdose ou através do controle de exposição automático, ele vai variar e vai manipular a dose para esses pacientes. Tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia da anatomia, é um exame EED, né, do raio-x. Olha o paciente hiperestênico, ó, o formato do estômago dele é na transversal, aqui está o abdômen, o formato do estômago dele é na transversal, na altura de T12, tá? Olha o estênico, que é o paciente caracterizado como normal, né? Ó, ele tem um formato de J, mas não é tão alongado, e o bulbo duodenal dele fica na altura de L2, né? E olha isso aqui, ó, o hipoestênico, o magro, longilíneo, esguio, né? Paciente bem alto normalmente. Ó, ele é bem formato de J, verticalizado e está na altura de L4. Então, esse tipo de paciente, eles receberão doses diferentes, tá? Baseado no controle de exposição automática. Aí, olha só. Aqui tem um esquema de um livro importantíssimo, que é a caracterização. Então, observem que esse paciente é caracterizado como hiperestênico. Então, o que acontece? Se ele tem uma espessura maior que um paciente que a gente chama de hipoestênico, a dose dele vai ser menor. Olha só, o paciente hipoestênico, ele vai receber, em média, 150 mAs.
E o outro vai receber, em média, 300. Então, é o dobro da dose, né? Professor, existe como eu alterar a dose? Por exemplo, eu posso colocar a dose aqui em 150? Você pode. Só que você tem o fator de qualidade, né? Aí a imagem fica ruidosa, porque a dose não foi satisfatória para o seu exame, inclusive em exames de abdômen, né? Tem bastante gordura visceral e gordura abdominal, tá? Então, trabalhem com controle de exposição automática, ou com laudose, ou com care dose, né? Ou com redução de dose, como vocês preferirem, tá? E o tipo de tecido. Olhem que só que super interessante. Eu sempre cito tórax, porque são os mais simples de entender. Então, quanto mais denso for o tecido que eu vou tomografar, é óbvio que mais dose e mais atenuação esse tecido vai ter. Então, observem que aqui tem um tracejado, um pontilhado verde, que demonstra que a região do abdômen ele está levando uma dose em torno de 300 a 350 mA. E já no pulmão, por ter baixa densidade, que ele não precisa de tanta dose, porque trata-se de um tecido que tem ar dentro dessa cavidade pulmonar, né? Essa região vai atenuar menos. Então, automaticamente, a dose será menor, né? E aí o pulmão ele está levando aqui em torno de 150 a 200 mA. Então, observem que isso vai ter bastante variação. Uma dica: tomógrafos presetados não deixam que você faça essa manipulação. Tomógrafos abertos deixam com que você faça essa manipulação, tá? Aí vai depender realmente do fabricante, tá? E por último, e não menos importante, que é o ângulo de emissão da ampola de raio-x. Ele rotaciona 360 graus ao redor do corpo do paciente, e cada posição que ele vai se encontrar, ele vai ter uma espessura para liberar esses fótons, esses feixes de elétrons, né? Então, cada posição de movimentação da angulação de emissão do raio-x, essa dose vai ser equivalente e comparada à espessura do paciente, conforme o ângulo que se encontra. Esse desenho ele explica perfeitamente, perfeitamente isso. Observem que aqui a ampola de raio-x está na porção anterior, em cima do paciente, porque ele está em decúbito dorsal. A espessura que este paciente tem aqui não vai ser a mesma espessura quando o tubo estiver na lateral desse paciente. O meu crânio, se o meu tubo estiver aqui na minha porção anterior, na frente do meu crânio, ele vai irradiar e vai atravessar o meu crânio até chegar lá no occipital. Só que o meu crânio, ele tem uma espessura diferente aqui. Então, o ângulo de emissão, quando a ampola estiver na porção lateral da estrutura que eu vou tomografar, ela vai reduzir de dose. Só que isso funciona só quando você trabalha com controle de exposição automática. Se o seu tomógrafo ou o fabricante não faz com que o seu controle de exposição automática esteja em dia, a dose que será dada na porção anterior para a posterior vai ser a mesma dose que será dada na porção laterolateral. E essa dose laterolateral precisa de mais dose. E essa dose aqui precisa de uma dose equivalente à espessura. Então, se você não ativar o seu ângulo de emissão, se você não ativar o seu care dose ou o seu controle de exposição automática, né? Os fótons que precisam atravessar menor espessura, se eles não tiverem controle, eles vão atravessar com fótons insuficientes. E os fótons que precisam de mais energia, porque a espessura é maior, eles vão atravessar dentro de um limiar de aceitável. Então, muito cuidado no controle do ângulo da emissão. Tá? Esses são 3 fatores, pessoal, que normalmente são de suma importância para que vocês consigam ajustar a dose. Lembrando que tudo isso já é presetado no tomógrafo, lembrando que isso já vem do fabricante em grande maioria das vezes, mas que às vezes é amarrado e às vezes é liberado para que vocês manipulem essa dose. Tá? Conclusivamente, para que possamos fechar o raciocínio da aula de hoje, vocês precisam trabalhar com radioproteção o tempo todo. Pacientes oncológicos, reduzam a dose. Pacientes pediátricos, reduzam a dose.
Pacientes hiperestênicos, aumentem a dose. Paciente hipoestênico, reduzam a dose. Então, tenham aí o olhar, né, de que você precisa fazer isso, né? É muito ruim você aumentar a dose em um paciente oncológico, inclusive aqueles que fazem tratamentos quimioterápicos paliativos, que repetem exames consecutivamente, semana a semana. Esse paciente é interessante a redução de dose, né? Viabilizem o custo-benefício de uma imagem com menor resolução espacial, que é importante dizer, toda vez que vocês aumentam a dose, sobe a qualidade da imagem. E toda vez que vocês diminuem a dose, você perde qualidade da imagem. A pergunta fica para raciocínio. O que é melhor? Aumentar a dose e ter um bom exame, reduzir a dose e não ter um exame com tanta qualidade. Só uma dica. Lembrando que você tem uma ferramenta importantíssima no pós-processamento, que é chamada de Workstation, e vocês podem literalmente corrigir o exame com baixa dose ou ajustar o exame com baixa dose na reconstrução. Uma outra coisa que é fundamental, toda espessura de corte está correlacionado à dose. Quanto maior a espessura de corte, menor é a dose. Quanto menor a espessura de corte, maior é a dose. Viabilize a espessura de corte correta para o seu protocolo e para o seu paciente. Tá? Então, meus queridos, obrigado pela presença. Tenham um Natal abençoado, um ano novo muito próspero a vocês, a todos os familiares. Aproveitem as festas, aproveitem esse descanso aí de 2 semanas do curso, né? Fiquem atentos na plataforma, sigam lá os módulos que a gente vai colocando semana a semana, para que vocês consigam interagir nas aulas de sábado, nessas pequenas aulas de sábado que a gente vai estar sempre juntos, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, feliz Natal, feliz e até o ano que vem.